Você sabe o que é reserva cronotrópica? Você sabe o que é cálculo de Carvone? Se você não sabe, você está correndo um perigo, principalmente se você treina em alta intensidade, de prejudicar a sua saúde ou de até ter problemas sérios relacionados a isso. Como, por exemplo, infarto, AVC ou até mal súbito. Por que é importante conhecer a reserva cronotrópica e o cálculo de Carvone? Vamos começar pelo cálculo de Carvone. Ele é uma estimativa de quanto você consegue fazer da sua frequência cardíaca de repouso até o seu máximo de frequência cardíaca. Só que existe o seguinte, na fisiologia do exercício a gente entende que nem mesmo um atleta que treina a vida toda deve treinar no máximo da frequência cardíaca dele. Então geralmente ele realiza um treinamento entre 75% até 85% da frequência cardíaca dele, máxima. Porque acima disso é alto risco de problemas cardíacos. Por quê? Porque você tem uma frequência cardíaca de repouso. Essa frequência cardíaca de repouso, ela pode ser baixa ou já pode ser mais alta. Por exemplo, um maratonista, ele pode chegar a ter 40 ou 30 batimentos por minuto em repouso. Isso faz com que a reserva cronotrópica, o que é a reserva cronotrópica? A distância da frequência cardíaca mínima até a frequência cardíaca máxima seja maior. Por isso que uma pessoa mais bem condicionada, ela tende a ter uma distância entre a frequência cardíaca mínima até a frequência cardíaca máxima maior. E na prática, como funciona isso? Se você treina para qualidade de vida, geralmente a literatura coloca entre 55% até 75% no máximo da frequência cardíaca máxima da pessoa. Isso vai depender da intensidade do treinamento, vai depender do que o educador físico ou o fisiologista do exercício recomenda. É importante até mesmo os fisioterapeutas conhecerem quando realizam exercícios no paciente. Então, o Carvone ele dá uma certa estimativa. Vamos supor que você tem 30 anos. Então, ele é a idade menos 220, para você chegar à frequência cardíaca máxima. Então, 30 menos 220, 190 seria 100%, estimativa de 100% da sua frequência cardíaca máxima. Só que você não pode treinar 100%. Então, você vai treinar, vamos supor, 70%. Você vai treinar cerca de 130 batimentos por minuto. Então, você vai calcular a sua frequência cardíaca de repouso para ver sua frequência cardíaca mínima. E você também vai calcular, durante o seu máximo de esforço, não espera o seu coração desacelerar e vê aqui no pulso radial quantos batimentos por minuto está fazendo. Se passar de 130, nesse exemplo que eu estou dando, quer dizer que você está fazendo um exercício de altíssima intensidade e a partir disso, se você aumentar essa intensidade, pode ser muito perigoso. E tem que lembrar que o que é alta intensidade para uma pessoa, para outra pode ser baixa ou pode ser média. Por isso deve ser feito individualmente e de preferência com uma certa frequência, porque isso muda. Então a gente tem o centro vasomotor, a gente tem nossa hemodinâmica, nós temos fatores que controlam a nossa pressão arterial. Por exemplo, todo mundo, seja atleta ou sedentário, começa a fazer um movimento, andar, correr ou levantar um peso, a pressão arterial sobe um pouco e a frequência cardíaca também, porque aumenta o débito cardíaco, você precisa ter mais sangue circulando nos músculos, então o trabalho do coração aumenta. Aí essa pressão sobe um pouco, mas quando a pessoa é condicionada, o sistema nervoso parasimpático avisa e a pressão logo se normaliza. Mas quando a pessoa ainda não é condicionada, ela não pode sair de um nível de sedentarismo para tentar treinar numa alta intensidade. Eu já peguei vários pacientes que ficaram com pressão alta no dia seguinte após fazer uma atividade de alta intensidade, porque tinha uma rotina de sedentária. Então existe também o que a gente chama de adaptação neural ao exercício, demora cerca de 3 meses. Então você precisa ter uma frequência, você precisa ter uma rotina e você precisa ter um programa de treinamento para você aumentando progressivamente a intensidade. E acompanhamento de profissional. Por quê?
Se você não faz a reserva cronotrópica, você não sabe qual a sua frequência cardíaca de repouso, não sabe a quantos por cento você está treinando, o seu risco de lesão e o seu risco de problemas cardíacos, pressão alta, etc., é muito grande. Agora, se você acompanha tudo isso, você não só tira esses riscos, mas também você melhora a performance e melhora a frequência do seu treinamento e os resultados. Isso é feito nos clubes de futebol. Os fisiologistas calculam isso, colocam um monitoramento durante o treinamento para saber se o atleta está fazendo um treinamento que para ele está sendo adequado, se está sendo muito leve ou se está sendo excessivo. Vou dar o exemplo do Jeremy Powell, um grande especialista em fisiologia do exercício. Ele sempre disse: faça um exercício que seja vigoroso, mas não extenuante. O exercício extenuante, no dia seguinte você não aguenta fazer nada. Como eu dei exemplo, alguns pacientes meus, no dia seguinte, após fazer um exercício físico, estavam com a pressão alta. Por quê? Porque a gente tem o que chama de EPOC, que é o excesso de consumo de oxigênio pós-exercício. Mesmo depois que você fez um exercício de alta intensidade, o seu corpo continua consumindo muito oxigênio. Então, se aquele exercício está numa intensidade que passou do seu limite fisiológico, você não se adapta direito e você ainda pode passar muito mal com isso e ter problemas de saúde e não conseguir continuar o treinamento. Por isso que muitas pessoas desistem do treinamento no meio ou logo no início, porque não respeitam o próprio organismo e não tentam fazer uma progressão lenta até o organismo se adaptar àquele treinamento. Então é isso que eu gostaria de passar: reserva cronotrópica, cálculo de Carboney. Levem isso para a vida de vocês, calculem e movimentem-se, que movimento é vida.